Muito boa tarde, Brasil. Tá começando mais uma Vida Não Para todos os lugares desse nosso país lindo. E a gente vai falar sobre diversos assuntos, inclusive assuntos que envolvem a vida das mulheres. Sim, a gente vai conhecer aqui as pessoas que fazem parte de uma ONG aqui na nossa cidade e que está espalhando conhecimento por todo o Brasil. São as embaixadoras do bem. Inclusive, temos imagem aqui no nosso estúdio, um pouquinho delas. A gente vai conhecer essas histórias e conhecer, afinal de contas, como é possível saber exatamente o tamanho de um câncer de mama. Qual a realidade das mulheres que vivem hoje essa doença na pele? Vamos conversar, vamos descobrir, e tudo isso, claro, é informação para você que está me assistindo. Além disso, a gente no programa de hoje vai falar sobre os distúrbios da fala. Sim, meus amigos, esse é um tema que afeta milhares de pessoas, milhares de crianças. Principalmente as crianças, a gente percebe essa dificuldade na infância e merece total atenção e acolhimento. A gente vai entender as causas e os caminhos para esse tratamento também. Agora, chega aqui comigo, quero saber se você já deve ter ouvido falar ou não na ciclotimia. Já ouviu falar? Você conhece o que é a ciclotimia? Ele é um transtorno bastante importante que muitas vezes é confundido com uma simples mudança de humor. Uma hora tá triste, outra hora tá feliz, e isso num período curto de tempo. Mas que, na verdade, ele faz parte do espectro bipolar. A gente vai aprender um pouco sobre ela, como ela pode ser identificada, tratada e, claro, para melhorar a tua qualidade de vida. Que eu tenho certeza que às vezes você nem imaginou que você pudesse estar passando por isso. Ciclotimia. A gente vai falar sobre esse termo e sobre esse problema aqui no programa. Agora, chega aqui comigo. Você sabe que a gente vive conversando aqui sobre fé. E a fé em vários cantos do Brasil. E aqui no programa eu conversei e falei muito com vocês sobre a Beata Benigna, recentemente inclusive. E hoje eu convido vocês a assistirem comigo um momento lindo de fé que aconteceu na última semana, que foi a Romaria para a Beata Benigna, uma tradição de fé e de amor que acontece todos os anos lá em Santana do Cariri, no Ceará. O fiel devoto a sua fé não profana e faz toda a homenagem para a Santa de Santana. No coração do Cariri, o som do repente se mistura à fé. Pela manhã, fiéis se reuniram na matriz de Santana, no centro da cidade, para a tradicional Missa das Flores. Um dos marcos da celebração é justamente a oferta de flores no túmulo da Beata. Essa proximidade do povo em oferecer flores, rosas ao túmulo ou à própria Beata significa um pedaço de si oferecido à nossa Santinha. No meio da tarde, a fé se desloca do centro para o bairro Inhumas, onde fica o Santuário de Benigna. E por todos os lados, o vermelho com bolinhas brancas se sobressai, simbolizando gratidão pelas bênçãos alcançadas por intercessão da primeira Beata cearense. Quando ele acordou do coma, foi aí onde eu tive a certeza que o meu filho não ia morrer e que Benigna tinha concedido a graça que eu estava pedindo a ela durante 22 dias. Ela adoeceu no mês de março, com infecçãozinha na barriga, ficou 8 dias internada e eu fiz essa promessa e hoje a gente está cumprindo junta. A devoção à jovem mártir inspira não só a espiritualidade, mas também o desenvolvimento da cidade de Santana do Cariri, que vive a expectativa para ganhar aqui no bairro Inhumas um complexo turístico religioso, que contará com uma estátua de 26 metros da Beata. Já ele será inaugurado, já está com mais de 90% da nova estátua e, de fato, representa uma grande e justa homenagem à nossa primeira Beata do Ceará. Voltando à multidão da Romaria, outra estátua se destacava. Aqui ia carregada pelos devotos no andor da procissão. A caminhada chegou à matriz de Santana quando o sol já estava se pondo.
E a missa de encerramento, presidida pelo bispo da Diocese de Crato, finalizou oficialmente a festa em Romaria. Benigna, como esta bem-aventurada, esta beata que nós temos na Diocese, a sua vida foi e continua sendo para todos nós um exemplo. Benigna não se deixou levar pelas amarguras da vida. É uma referência como fé, esperança e caridade. A festa terminou e que o exemplo da beata Benigna siga inspirando santidade e também a cultura da não violência. De Santana do Cariri, Ceará, Nayane Moreira para a TV Evangelizar. Ainda é tempo da gente falar sobre o Outubro Rosa. Tô até com símbolo aqui, meus amigos. Por quê? Porque a gente precisa entender uma coisa. Claro que quando a gente está tratando de um mês que foi pintado de rosa, é para a gente falar sobre a importância dos exames, mas também falar da importância das histórias das pessoas. Hoje eu vou apresentar para vocês, para que vocês conheçam, um projeto lindíssimo, Embaixadoras do Bem. É um projeto da Tânia Gomes, que está aqui comigo, que é a presidente da ONG Embaixadoras do Bem. Ela é idealizadora de um projeto muito legal, que é o Chaveiro da Vida, que a gente já vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Bem-vinda, prazer te receber, para a gente falar um pouco da tua história e da história de tantas mulheres que fazem parte, né, da tua vida e da vida, e você fazendo parte da vida de tantas pacientes, né, que você já ajudou. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de dizer a você de que bom termos esses momentos onde realmente nós podemos levar a informação. Até porque gostaria de fazer o primeiro registro. Eu estou aqui há 24 anos depois de um câncer de mama. Isso é um estímulo, isso faz com que as mulheres tenham esperança e realmente tenham vontade de lutar e vencer como eu venci. Como é que foi a tua história? Porque assim, você tem 24 anos. Tá? Você Claro. não tem a tua idade que você tem de verdade aí. Com certeza, eu a vou Que a gente adotar. começa a contar, né, a nossa idade depois a gente vencer uma doença tão séria como essa. Me conta. Com certeza. A história dos 24 agora ainda mais me agradou. Gostou? Gostei. É importante saber toda essa situação. Eu estava tendo um momento na vida assim de só amor, porque reencontrei o primeiro namorado e nos casamos. Você tinha que idade nessa época? 51. Nossa. E nunca imaginamos, ele é oncologista, quer dizer, dentro da nossa casa jamais aconteceria isso. Nós estávamos preparados para ajudar as outras pessoas. E fui fazer um exame de rotina, faziam 10 meses que eu havia feito a última mamografia. E meu ginecologista disse, está na hora, vamos fazer. Que bom que eu cheguei na hora certa, no momento certo, tá? Fiz o exame, fui diagnosticada, fiz a cirurgia, químio, rádio, afinal, todo o processo, até levei 10 anos no tratamento até que realmente concluí, mas eu posso lhe garantir de que a vida é outra depois de você passar por isso. Nunca vivi tão intensamente, tenho uma força interior muito grande e eu acredito que todas as mulheres, quando passam por esse momento e conseguem essa força interior, procuro viver com mais tranquilidade. Sei que as coisas vão acontecer. Hoje, inclusive, é um dia muito especial, até porque nós temos uma apresentação no Teatro Fernanda Montenegro. Quando na minha vida eu poderia imaginar que seria uma das bailarinas que estaria no teatro. Tá muito chique. É muito chique isso, é maravilhoso. Que bom poder contar às pessoas que existe tudo isso. Você teve uma ideia muito legal, que é o chaveiro da vida. Esse é um chaveiro que ele tem essas contas aqui, mas essas contas querem dizer muita coisa. Me explica um pouquinho sobre a montagem desse chaveiro. Normalmente, quando você faz a distribuição, é montado por elas mesmas, né? Sim, pelas pacientes. Cada participante que esteja normalmente em palestras, né? Ao final da palestra, elas recebem o material, as pecinhas, e a partir desse material, então, é que é montado. E tem um significado, por exemplo, os nozinhos, cada nozinho, o primeiro nozinho é o nó da prevenção, o segundo é o nó, descendo após a bolinha, é o nó da coragem. Terceiro é o nó da determinação e o quarto é o nó da fé. Então, é importante que as pessoas construam, porque se eu entregasse às pessoas, com certeza, ele não teria o mesmo significado. Quando você se compromete, quando você participa,
o significado é outro. As bolinhas que são interessantes. É isso que eu queria que você falasse, porque as bolinhas, gente, elas são o formato, digamos assim, do câncer, o nódulo, desde o início. Só que, claro, não desse tamanho pequenininho, os tamanhos são maiores, né? Não, a primeira bolinha, ela está relacionada com o número 1 para o diagnóstico precoce do câncer de mama, que é a mamografia. Se diagnosticado nesse estágio, a possibilidade de cura é de até 95%. E, pasmem, apenas 10% das mulheres brasileiras chegam na primeira bolinha. Por isso, nós temos os números aumentando. Vou falar a palavra assustadoramente por essa falta desse compromisso. A segunda está ligada com a questão do autoexame da mama. Quando a mulher faz o seu autoexame, percebe algum nódulo e, observem isso, se diagnosticado câncer de mama, nem todo nódulo é câncer, por favor. Procurem o seu médico, vão verificar. Então, esse é o segundo estágio. E eu também quero fazer um lembrete que nesse segundo estágio, homens também podem ter câncer de mama. E o câncer de mama no homem é mais agressivo, mas ele é muito mais raro. E a proporção é 100 mulheres para 1 homem. E a terceira bolinha, quero dizer a vocês, eu coloco com pesar, porque 50% das mulheres brasileiras chegam na terceira bolinha. Essa bolinha na mama tem o tamanho de uma laranja, tem um tamanho de um limão, muitas vezes com comprometimento de metástase. E é pela mulher brasileira que a gente se dispõe a fazer todo esse trabalho e levar essa informação. E o coração. O coração representa a vida e a esperança, porque esperança é a palavra que jamais poderá faltar quando você está num tratamento e numa luta para poder vencer o câncer. E com esse chaveiro já tive a oportunidade de construir com 100 mil pessoas no mundo. Inclusive, quando que poderia eu pensar, uma pessoa como eu, que um dia eu teria a oportunidade de estar na ONU, como eu fui na ONU em Nova York, na ONU em Genebra. Estou contando isso, não para mim vai descer. Claro que eu fiquei muito orgulhosa, não posso dizer que não. Mas eu quero dizer assim, que somente através de uma situação como essa que eu passei, é que eu tive a oportunidade de chegar a esses lugares. E quantas pessoas vocês ajudam, né? Com Agora, certeza. Deixa eu mostrar um outro trabalho muito legal, que é esse daqui que vocês desenvolvem para presentear as crianças. Tem a versão dos meninos também, tá, pessoal? Então, para vocês presentearem as crianças, olha só que bonitinho, se a gente conseguir mostrar de perto, ó. As crianças com câncer. Para as crianças se identificarem com essa bonequinha. Olha que lindo. Esse é um trabalho de parceria que nós temos com a ONG Amor em Fios, da qual a Simone é a nossa presidente lá no Amor em Fios. Eu acho fantástico, porque quando você chega com essa bonequinha com carequinha, as meninas, elas se identificam, elas encontram. Claro que a criança não tem a noção de um adulto na questão do tratamento, mas elas se sentem iguais. E isso faz com que elas tenham um apoio. O fato de ter um apoio, o fato de ter algo que ela possa levar todos os dias, com certeza é a força que essa criança precisa. Que coisa linda. Eu é só linda. Tenho, gente, é a boneca Alegria. É muito fofa. Amor em Fios, gente, que fazem essas bonequinhas. Então, eu podia ficar aqui contigo até 7 horas da noite ou até mais, tá? Com certeza. Não é verdade? Tânia, eu quero te agradecer pela tua vinda aqui, por ter dividido tua história, um pouquinho do trabalho que vocês fazem. Essa é uma ONG que atende aqui a nossa região, mas você de todo o Brasil pode também solicitar informação, pedir ajuda, orientação muitas vezes, né? Então, o arroba dela está aqui embaixo para que você também possa acompanhar um trabalho desenvolvido pela Tânia e pelas parceiras dela também, que são mulheres que vivenciaram e vivenciam todos os dias problemas como esse, doenças como essa, e com muito amor e muita fé. Eu quero te agradecer. Mas eu preciso fazer um agradecimento especial à equipe das Embaixadoras do Bem, que são incansáveis. Nós não somos um número muito grande, mas a força que cada uma tem e a determinação faz com que esse trabalho
cada dia avance mais e que a gente possa levar adiante. E o nome Embaixadoras do Bem, ele veio como consequência do fato de eu ter recebido o título de Embaixadora da Paz Mundial. Aí a minha amiga Janete disse, não, se você é embaixadora, nós também queremos ser. Você veja como um nome, uma situação poderá gerar outra situação. Isso é bom demais. Estamos nos preparando para o Novembro Azul, tendo interesse, conversa conosco, que nós estamos aí à frente desse trabalho também. E um agradecimento à equipe da Dani, do nosso marido, como assim eu chamo, tá? Pela exposição maravilhosa que ela nos presenteou neste Outubro Rosa. Muito obrigada a você que participa e vamos adiante, porque trabalho não nos falta. Com certeza. Queremos que mais pessoas estejam conosco, abrindo seu coração e determinando toda essa força de levar e fazer o bem ao outro. Obrigada, Tânia, mais uma vez, viu? Você de casa, um recadinho super rápido para a gente continuar por aqui, que tem muito mais. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. O intervalo é super rapidinho para a gente voltar. A gente volta, claro, abordando um tema de atenção total. Os distúrbios na fala. Começa na infância. A gente vai entender essas diferentes formas, né? Desses distúrbios de fala, como eles se manifestam em diferentes fases da nossa vida. E qual é o caminho para o tratamento. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Você gosta de Natal? A época do Natal? A data do Natal? Então deixa eu te contar uma coisa. Muitas cidades começam a disputar, claro, turistas por esse Brasilzão, para saber quem vai ter o melhor Natal, o maior Natal do Brasil, o Natal mais perfeito. Então, de repente, Curitiba pode ser o seu destino nesse Natal, você de todo o Brasil. Sabe por quê? Porque o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, apresentou ontem à noite na Capela Santa Maria a programação do Natal de Curitiba 2025. São mais de 150 espetáculos e a temporada natalina desse ano está repleta de novidades e se consagra, assim, como o maior evento de fim de ano do Brasil. Reportagem é do Sérgio Júnior. Curitiba terá mais uma vez o maior Natal do Brasil. A programação prevê mais de 150 apresentações espalhadas pela cidade em 44 dias, com abertura marcada para o dia 24 de novembro. As famílias podem vir para o Natal, aproveitem
esse momento que a cidade e os patrocinadores oferecem às famílias curitibanas, aproveitar o bom clima natalino no coração das pessoas para a gente curtir o maior Natal gratuito do país. O calendário natalino espera atrair 2,5 milhões de espectadores, um crescimento de 10% em relação ao ano passado. A previsão é que o evento movimente 430 milhões de reais na economia da cidade. Um investimento que volta 10 vezes mais no retorno do dinheiro, do recurso do turista aqui no nosso Natal, nos dias de apresentações. A maioria das apresentações será de graça e a lista de atrações está reforçada. Além das tradicionais feiras, apresentações e shows, a novidade é o inédito Natal da Disney, no Parque Barigüi. Os curitibanos também terão a roda gigante na Rua 15, um circuito natalino no centro e decoração especial por toda a cidade. O Natal Solidário, promovido pela obra Evangelizar Padre Reginaldo Manzotti, também faz parte do calendário de Curitiba. O evento reúne shows e missas com artistas católicos, mas o foco principal é a arrecadação de alimentos para famílias carentes e instituições de caridade. O Natal é, primeiro de tudo, o nascimento de Jesus. É um Natal cristão, em que nós vamos valorizar muito isso na cidade de Curitiba, com várias apresentações, e a parceria do Natal Solidário com o Padre Reginaldo Manzotti aqui citado, sempre é muito forte. Antes de mais nada, o Natal de Curitiba é solidário. A 22ª edição do Natal Solidário, um dos maiores eventos de devoção e caridade do sul do Brasil, está marcado para o dia 13 de dezembro. O encontro será na Praça Nossa Senhora de Salete. Acaso que se foi, sonhos se vamos ter. Todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Um super Natal. Então o convite está feito. Você que é aqui de Curitiba e região já sabe dessa novidade, né? Aliás, nem é mais novidade para vocês. Mas quem está assistindo a gente por todo esse Brasil, em todos os cantos, com certeza fica a dica para vocês virem para cá, tá bom? Serão muito bem recebidos. Agora chegou a hora da gente falar sobre os distúrbios da fala, que podem ocorrer em crianças, em adultos. Existem vários motivos para que isso aconteça, vários sintomas também que você pode começar já a verificar desde o início. E eu vou conversar agora com uma especialista no assunto, que é a fonoaudióloga Letícia Sena, que está aqui comigo, para a gente bater esse papo. Letícia, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui na TV Evangelizar, aqui na Vida Não Para. Eu acho que para a gente iniciar essa conversa, os pais eles têm uma preocupação na infância, né? Que o filho se desenvolva, que ele ande, que os dentinhos nasçam, que a fala apareça. E é na infância mesmo que o problema pode aparecer? Boa tarde, Carla, tudo bem? Primeiramente, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E sim, os transtornos de fala, né, que acontecem na infância, eles mais comumente ocorrem por conta de alguma questão no desenvolvimento mesmo. Não é por conta de uma lesão ou coisa parecida. E os sinais acontecem muito precocemente. Então, toda fala, né, de uma criança, até ela ficar fluente e boa como a nossa, ela passa por um processo de autocorreção, né, ao longo do desenvolvimento. E é estimado, de acordo com pesquisas, que entre 5 até no máximo 7 anos de idade, a gente consiga superar a todas as dificuldades de fala. Então, algumas trocas na fala podem acontecer. E como que a gente pode ficar em alerta, né? Então, se a criança tem 1 aninho e não fala ainda nenhuma palavrinha, é um sinal de alerta. Se com 2 anos ela não junta 2 palavras, é um sinal de alerta. E se ela não faz frases aos 3 anos, com certeza é um sinal de alerta, tem algo errado. Certo, então os pais já têm que ficar atentos um pouco antes, né, nesse desenvolvimento todo. Agora, uma questão importante. Pode ser que no meio do caminho, essa criança, esse jovem, esse adulto comece a ter dificuldade de fala na vida adulta. A gente percebe, eu vou te contar uma situação pessoal que aconteceu comigo, só para a gente poder contextualizar toda essa conversa, tá? Quando eu tinha os meus 6 anos, eu sempre falei muito, né? Minha mãe falava, meu Deus, você fala demais, você tem que ficar quieta um pouco, você fala muito, menina, você não para de falar um segundo. E eu falava, calma, deixa eu terminar de falar o que eu preciso falar, daí eu paro, e eu nunca parei. E aí, ela já dizia, você vai ser jornalista, porque você fala demais. E com 6 anos, mais ou menos 6 anos, entrou na minha turma, na minha sala, quando eu era criança, ali na creche, uma criança gaga.
E eu comecei a imitar essa criança porque eu achava bonito a gagueira. E comecei a ficar gaga também. E aí eu fiquei, acho que uns 6 meses, com medo de falar e gaguejar. E aí, claro, que a família acaba brigando com a criança nesse sentido. O que pode acontecer no meio do caminho com o adulto também, que pode também ter esse problema? A gente tem muitos músicos que na hora de cantar, cantam lindamente. Parou de cantar, começam a gaguejar. Certo. Bom, depois que a gente já atingiu essa fala fluente, a partir dos 5 anos, é muito difícil alguma coisa impactar de verdade na nossa fala. Mas uma das coisas que pode acontecer é a gagueira. Então, a gagueira, ela pode ter, inclusive, vários tipos diferentes de gagueira. Poucas pessoas sabem, mas a gagueira, ela não tem cura, né? A gagueira em si. Então, quando as crianças passam pela fase de boom lexical, elas aprendem muitas palavras de uma vez. Isso acontece entre 3 a 4 anos de idade. É muito comum que elas pensem muito mais rápido do que conseguem processar e falar essas palavras. Então, a gagueira do desenvolvimento pode aparecer nessa fase. Mas se a criança não supera a partir dos 4 anos e persiste com os sinais de gagueira, que são bloqueios, repetição de sons, repetição de algumas palavras curtas, fazer algum movimento enquanto tenta falar alguma palavra, isso são todos sinais de gagueira. Aí a gente precisa com certeza de tratamento, né? Ficar bem esperto com isso. Como que a gente faz essa intervenção, né, com a gagueira? A gente ajuda a criança ou o adulto a perceber os momentos de disfluência para a gente ensinar estratégias para ele conseguir ter fala fluente. Uma delas, por exemplo, é o prolongamento, ou fazer uma pausa, pode beber uma água, por exemplo, pode espreguiçar no meio da conversa, e aí ela processa o que vai falar e consegue. Então, toda a terapia, nesse caso, é pautada desse jeito. Então, pelo desenvolvimento mesmo em si, a única coisa que pode acontecer é a gagueira ou alguma questão de voz. Uma outra coisa que é muito importante, você é apresentadora, fala bastante, é uma profissional da comunicação. Então, pode acontecer rouquidão, pode acontecer um desgaste se você não faz exercícios, né? Então, são algumas das coisas que podem acontecer pelo desenvolvimento mesmo na fase adulta, ou uma lesão. Mas, na infância, tem outras opções que podem acontecer. Eu queria entrar no assunto da alfabetização, né? Quando a criança ela está sendo alfabetizada, a gente percebe ali essa dificuldade, porque muitos pais acabam deixando passar, né? É aquela criança que fica muito ali no eletrônico, muito no videogame, muito no celular. Ela acaba vendo muitos vídeos onde o diálogo é extenso e aí ela acaba não falando muito, né? E tem crianças que têm uma dificuldade muito grande, a gente percebe isso lá no comecinho, quando a criança começa a balbuciar alguns sons dos pais falando pela criança. Por exemplo, a criança aponta e o pai e a mãe, em vez de perguntar o que você quer, você quer chupeta? Você quer mamadeira? E a criança só faz assim, ou aham. Esse atraso, porque muitas vezes o pai e a mãe, eles não estão querendo isso, né? Isso acontece involuntário, né? Mas isso acaba acontecendo. A criança ela pode ficar preguiçosa no falar, porque alguém está falando por ela? Com certeza. Então, o atraso, né? Isso é uma situação de atraso. Você está pontuando assim muito bem, é um assunto muito em alta e importante, né? Eu acho que está todo mundo aprendendo como lidar com um mundo tão tecnológico. Todo mundo. Então, a tecnologia, ela está em tudo, ela toma boa parte do nosso tempo, ela virou um jeito também da gente se divertir, e a gente precisa aprender agora a equilibrar as coisas. Tem até poucas coisas que a gente consegue hoje em dia responder sem tecnologia, né? Então, tem até uma tabela muito conhecida da quantidade de horas que uma criança pode utilizar, né, de alguma rede social ou eletrônico, e como pode utilizar. Ela precisa ser sempre supervisionada, né? E aí, pensando nisso, existem sempre várias estratégias que a gente pode utilizar no dia a dia da criança, que são de baixíssimo custo de resposta, fáceis de aplicar, para ajudar essas crianças a conseguirem se comunicar. Então, um exemplo, muito importante a gente manter as preferências da criança num lugar um pouquinho de mais difícil acesso, para ela ter interesse em pedir para você. Se está tudo sempre à disposição dela, ela não vai pedir para você, ela não vai pedir essa troca.
espera, eu sei que a gente é muito ansioso, mas espera a criança tentar fazer aquele som. E lembra do que eu disse sobre, no começo vai ter trocas na fala. E a gente pode aceitar essas trocas, ou dar o exemplo de como se falar corretamente, mas entrega o item que ela pediu. Se ela queria água e ela falou água, entrega a água. Você pode dar o padrão certo, mas deixa ela falar. Então, espera, falar mais devagar é muito importante para a criança, né? É muito importante falar na altura dela. Então, essas são todas coisas que a gente pode fazer que são simples e fazem toda a diferença na hora de não gerar um atraso, né? Por falta de interação mesmo. Sim, eu quero te perguntar sobre a língua presa. Língua presa, muita gente sofre, né, com o fé, não consegue verbalizar e pronunciar as palavras de maneira adequada. Só que a gente acha que isso também é um problema de infância. Só que tem muito adulto que passa a infância, não melhora e aí continua na fase adulta, assim. Existe alguma maneira de melhorar isso com testes fonoaudiológicos ou, de repente, com exercícios de fono para que isso possa melhorar? Ou isso é cirúrgico, por exemplo? Com certeza. Com certeza, é possível. Bom, a primeira coisa, né? Hoje em dia a gente já tem várias medidas de prevenção para não chegar na fase adulta assim. Uma delas é o teste da linguinha. Então, se o frênulo, né, que segura a língua na base da boca é muito alto, ó, essa parte aqui, ó. Se ele for muito alto, ele pode prejudicar a mobilidade da língua. E aí você pode ter uma dificuldade de fazer alguns sons. Então, logo no início hoje da infância, quando a gente nasce, já fazem o teste da linguinha. Aí seguimos com isso. Se for muito grande, eles já cortam, né? Outras questões. A língua, ela precisa estar na posição adequada para a gente fazer os sons, né? Que precisam dela, como precisa estar na posição adequada. E um jeito de fazer isso acontecer é reduzir o uso de chupeta, não permitir que a criança use chupeta até idades muito avançadas, ou chupe o dedo até idades muito avançadas, porque isso deixa a língua numa posição errada por muito tempo. E aí essa posição errada gera muitas coisas. Altera a percepção da boca, altera a força da língua, e aí a gente não consegue fazer esse sonzinho. Agora, se você já está na fase adulta e tem essa dificuldade, procure um fonoaudiólogo, porque aí, pontualmente, a gente vai fazer uma intervenção sobre isso. Existe até mais de um tipo de ceceio, que é esse sonzinho que você falou da língua presa. Tem mais de um tipo. Então, cada caso é um caso, mas hoje em dia a fonoaudiologia consegue tratar qualquer questão de comunicação, mesmo que seja um aprimoramento. Então, por exemplo, tem até repórteres ou jornalistas que procuram fonoaudiólogos para fazer o sotaque. Políticos também, né? A gente está há quase 12 meses das eleições, a gente está vendo muita gente procurando um fonoaudiólogo para aprender a verbalizar direitinho, para poder se comunicar com as pessoas, com o povo. Então, é um público muito diverso e muito vasto. Quero te agradecer desde já pela presença, muito obrigada. Prazer te receber aqui no programa, viu? Um prazer te conhecer, Carla. Até mais. Até mais. Obrigada, linda. Bom demais. E a gente vai fazendo isso. A gente vai viajando o Brasil e levando você junto com a gente para a gente te apresentar profissionais que vão dar dicas muito boas para que você melhore a sua vida. Agora, presta atenção, porque a gente tem novidade direto da redação para quem está nos assistindo. A Marília está aqui comigo. Boa tarde, Marília. Oi, Carla. O governo do estado do Paraná dará início nessa semana às entregas regionais dos primeiros kits do programa Nascer Bem Paraná. Nessa primeira etapa, serão 461 kits distribuídos em 3 grandes polos regionais: Loanda, São João do Ivaí e Pinhão, contemplando assim um total de 38 cidades. Hoje serão 153 enxovais entregues em Loanda. Amanhã, 135 conjuntos em São João do Ivaí e outros 173 kits em Pinhão. O programa tem como objetivo garantir o cuidado integral das gestantes, mães e principalmente bebês de famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, serão distribuídos mais de 16 mil enxovais em 222 municípios do estado. Com um investimento total de cerca de 10 milhões de reais, cada kit contém itens essenciais como carrinho de bebê, roupas, produtos de higiene e materiais para o bem-estar dos recém-nascidos. Mais uma boa iniciativa, né, Carla? Eu volto com você. Excelente iniciativa, exemplo de político que investe na saúde, né?
que é tão importante. Agora, já que a gente está falando nisso, deixa eu te contar uma coisa. Olha só essa iniciativa de segurança. O estado de Goiás acaba de dar um passo extremamente importante para evitar a temida troca de bebês nas maternidades, o que infelizmente acontece em muitas regiões do Brasil e é mais comum do que parece. O estado lançou um projeto que coleta as digitais de mães e recém-nascidos imediatamente após o parto, ainda na sala de cirurgia. O objetivo é usar essa biometria para garantir a identificação correta e aumentar a segurança, eliminando completamente qualquer risco de erro na hora do registro dessa criança. Embora essa medida já exista em nível nacional, o grande diferencial lá em Goiás é justamente essa aplicação imediata em tempo real, reforçando a proteção dos recém-nascidos. Além de trazer segurança, as maternidades que adotarem esse projeto receberão um selo Maternidade Segura. Então, atenção você de Goiás, tá? Essa certificação, ela vai reconhecer o compromisso com a proteção infantil. Então, não abra mão desse selo. Esse projeto, com certeza, vai levar muito mais tranquilidade para as famílias e que seja um exemplo em todo o Brasil. Porque se essa mãe, por exemplo, não tem um contato direto com o filho depois do nascimento, se ela fez uma cesárea, por exemplo, em que o bebê acaba saindo da sala de cirurgia ali, até ela se recuperar, é muito perigoso. É aí que pode acontecer essas trocas. Então, é algo realmente muitíssimo importante. E agora a gente vai para o recadinho do nosso magnésio de todo dia. Segue lá. Que prazer estar com você e com você que também está aqui acompanhando a programação. Ó, de fato, dor é uma palavra pequena, cãibras. Infelizmente, tudo isso pode estar atrelado a uma única causa, falta de magnésio. E você que está aqui acompanhando a programação já sabe que o nosso corpo, naturalmente, ele não produz este mineral. E a ausência dele vai trazendo todos esses sintomas. Então, se é a sua realidade e você precisa deste aditivo poderoso que com 2 cápsulas ao dia, uma fórmula concentrada para desinflamar o seu corpo, reduzir os níveis de cortisol. Preste atenção, você que está aí sofrendo com insônia, ele estimula a produção de melatonina, então você dorme melhor. No dia seguinte, você acorda com mais energia, com mais vitalidade, melhorando e aumentando as defesas do seu corpo e do seu organismo. E você que está aqui na TV Evangelizar acompanhando a programação, pega agora o telefone e ligue agora no 0800 591 8773, porque eu tenho uma condição especial. Se você ligar agora, 70% de desconto. Gente, é preço de laboratório direto para sua casa. Você leva até o final do ano, ó, 4 meses do poderoso Seca Barriga, que é a base de óleo de cártamo, queimando aquela gordura abdominal para restaurar aí a sua saúde e também recuperar a sua autoestima. E claro, tem também este robô aspirador que vai de presente para você e você pode pagar no boleto, no carnezinho, a partir do mês de dezembro. É isso mesmo. Então, é o único laboratório que você pode usar primeiro, testar e pagar depois, no boleto, no carnezinho. Então, não perde tempo, liga agora e aproveite. 0800 591 8773, que este contato é direto do nosso laboratório. Valeu, Felipe, querido. Gente, vou fazer um convite bem especial para você que está nos assistindo, mas é para esse domingo, tá? Você e sua família são os nossos convidados especialíssimos para a Santa Missa de Finados. Marca na tua agenda. Esse é um encontro de muita fé e de muita saudade também para quem vai rezar pelos seus entes queridos. É nesse domingo, dia 2 de novembro, às 8 horas da manhã. Essa é uma celebração que será realizada na Praça Sagrado Coração de Jesus, no bairro Água Verde, aqui em Curitiba. Então, a gente convida você para rezar junto com a gente na intenção daqueles que partiram, que a gente sabe que a saudade é muito dolorida. O intervalo é assim, ó, voando. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre saúde mental. Afinal de contas, você já imaginou? Será que eu sou bipolar? Mas parece que eu não tenho aqueles sintomas tão graves, tão sérios. Pois é, tem uma variação da bipolaridade que a gente vai discutir daqui a pouco. Eu volto já. A
Abra seu coração. Nosso número está aberto aqui para você me contar. Quero saber um pouquinho de você. Você tem aquela mudança de humor assim, do nada? Você tá assim rindo, daqui a pouco você tá assim, ó, com o rosto carrancudo, fechado, né? Com esse vinco no meio da testa que nem botox desfaz, minha amiga. Então é o seguinte, combinando tudo isso, essa mudança de humor com estados depressivos, euforia demais, curtos períodos com regularidades diferentes, quer dizer, uma hora você está de um jeito e isso vai acontecendo em momentos diferentes do dia, várias vezes. É uma montanha-russa emocional. Isso pode indicar o transtorno bipolar, mas também pode se tratar de um outro quadro, que é a tal ciclotimia, que gera variações um pouco menos intensas. Então, às vezes, você não se reconhece como um bipolar, né? Porque as variações são mais leves, menos intensas. Muitas vezes não só mulheres, mas também os homens. E a mulher muitas vezes acaba culpando a questão hormonal. Enfim, tem todas essas questões. Eu vou conversar agora com a Nívia Schweiger. Eu espero ter acertado o teu sobrenome. Perfeito. Perfeito? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Ela que é psiquiatra e vai conversar com a gente sobre esse tema. Ela é psiquiatra da AFIA Educação Médica Curitiba. Bem, Nívia, quando a gente acha que a gente tem um problemão, né? A gente olha para o lado e vê que tem outras pessoas com problemas muito maiores. Só que a gente acaba isolando o nosso problema, empurrando para debaixo do tapete. Ah, é uma questão de hormônios, não é nada, depois eu vejo. E aí as relações elas vão se trincando, vão se rachando por conta daquilo do depois eu vejo. O que é a ciclotimia, afinal de contas? É só uma questão assim que a gente passa pano ou não? De forma alguma, né, Carla? A ciclotimia, ela está presente na família dos transtornos bipolares. Então, na psiquiatria, a gente tem um termo que a gente fala espectro bipolar. Então, como um espectro, assim, do branco que vai até o preto, nós temos vários tons de cinza. E nesse meio aí, entre o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, nós temos aí a chamada ciclotimia. E o que vem a ser, então, essa ciclotimia? Ela é quando a pessoa ela tem sintomas do transtorno bipolar, só que eles não são ali em quantidade ou intensidade suficientes para que a pessoa receba, então, esse diagnóstico. E ela também vai ter sintomas como se fosse de depressão, mas também não em quantidade ou não em intensidade suficientes para que ela receba esse diagnóstico. Então, é como se ela ficasse meio que num limbo, digamos assim. Uhum. E esse cenário, embora à primeira vista pareça ser algo leve ou mais tranquilo, digamos assim, na verdade, eu costumo até dizer para os meus pacientes que são os quadros piores, porque justamente como você bem colocou, o paciente acaba deixando para lá ou achando que é alguma coisa da personalidade dele, né? Então, por mais que traga prejuízos, não é algo tão gritante, tão alarmante quanto, às vezes, sintomas, assim, por exemplo, de alucinações, de compras desenfreadas, de grandes indiscrições sexuais, enfim. Então, ele fica meio embaixo do pano, digamos assim. Uhum. A gente tem participação chegando por aqui. Limeira, São Paulo. Lucimar, querida, bem-vinda. Minha filha é bipolar, sofri muito com ela. Hoje agradeço a Deus por ela estar bem. Obrigada, Lucimar, por ter aberto seu coração aqui pra gente. Quer dizer, aqui no caso, ela já foi diagnosticada como bipolar, com bipolaridade, né? Só pra gente separar esses sentimentos, né, e essas situações. O que é a bipolaridade e a ciclotimia seria uma variação menos intensa? Seria isso? Não necessariamente menos intensa, mas às vezes por menos quantidade de dias, menos tempo, menos sintomas. Então, na psiquiatria nós temos uma bíblia dos psiquiatras. É um livro fininho assim, né? Que ele vai ali colocar aí mais de 300 diagnósticos psiquiátricos. E quando a gente pega esse livro para estudar, nós temos alguns critérios que vão fazer parte do transtorno bipolar, né? Então, nós temos ali a pessoa, para se tratar de um transtorno bipolar tipo 1, ela tem que ter, assim, uma energia muito fora do normal, um humor, assim, muito eufórico ou muito irritável, pensamentos, assim, de grandiosidade, ideias muito fora da realidade dela, uma sensação que a velocidade dos pensamentos está tão rápida que ela começa a atropelar assuntos, ela não consegue prestar atenção em nada, às vezes fica com muita agitação.
pode ter um comportamento muito impulsivo. Então, já tive, né, pacientes assim de realmente gastos excessivos, ir para o shopping, comprar vários pares de sapato, né? Eu brinco com as pacientes, um pouquinho tudo bem, né, a mulher, né? Mas assim, compras totalmente desconectadas, né? Já tive pacientes que compraram 2 carros. A pessoa comprou 2 carros, né? Então, são compras assim que não tem sentido, né? Enfim, essas são possíveis manifestações. Então, para se tratar de um transtorno bipolar tipo 1, a pessoa tem que ter um conjunto desses sintomas que deve durar aí pelo menos 1 semana, na maior parte do tempo. E tem que ficar muito claro para todo mundo, né, que a pessoa está fora do normal dela. Então, isso fica claríssimo, não precisa nem ser médico para identificar isso. Então, o transtorno bipolar, ele é bastante evidente. Quando o paciente tem isso, é mais simples, porque você já tem o diagnóstico, você consegue já instituir o tratamento, enfim. Agora, ali na ciclotimia, esses sintomas, eles são esses mesmos, mas eles podem ser menos intensos, ou em vez de ser 1 semana, 1 dia, 2 dias, né? E os sintomas depressivos também. Então, quando a gente pensa num episódio depressivo, nós também temos vários sintomas que o paciente, para fechar esse diagnóstico, ele tem que preencher todos eles ali por 2 semanas. E na ciclotimia, não. A pessoa ela pode ter 1, 2, 3, passa um tempo, ela tem um daqueles sintomas por menos dias, né? Na ciclotimia, ela tem que ter ali pelo menos 2 anos com essas oscilações, mas ela não passa mais que 2 meses sem ter nada. E isso, como começa cedo, parece meio o jeitão da pessoa, sabe? Tem mais uma participação chegando. Regina, querida, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, meu amor. Oi, Carla. Conheço a doença bipolar, mas não tinha ouvido falar dessa ciclotimia. Eu faço tratamento com psiquiatra por conta da esquizofrenia. Estou medicada e vivo uma vida normal. Que bom, meu amor. Regina, um beijo no seu coração e obrigada, viu? Por ter aberto teu coração aqui pra gente, contado um pouquinho da tua vida. Muito legal saber que as pessoas, elas se preocupam, né? Porque muitas vezes a questão do problema cognitivo ou do problema mental de maneira geral, ele literalmente é passado pano. As pessoas, elas vão levando a vida e aí você começa a perceber, puxa, por que eu não consigo parar em nenhum relacionamento? Será que o problema está no outro ou está comigo? Por que eu não consigo parar em nenhum emprego? Será que o problema está no emprego, nas empresas ou está em mim? Isso também afeta a vida social? Sem dúvida, né? Porque imagine uma pessoa que sofre de ciclotimia, então ela perante os outros, ela é vista muitas vezes como alguém que você não pode contar, como alguém temperamental, alguém que você tem que pisar em ovos, que de repente, numa época, está conseguindo trabalhar bem, com ideias, bacana, animada, de repente, dali 10 dias, não quer ver ninguém, desanimada para tudo, com tristeza, né? Então, você perde um pouco o que esperar desta pessoa, né? E isso traz problemáticas, sem dúvida, na parte profissional, na parte social, né? Amizades. Amizade é isso, a pessoa convida 1, 2 vezes, não vai, acaba atrapalhando, né? A parte de relacionamentos, pode ser complicado conviver quando você tem essa instabilidade frequente. Certo. Tem mais uma participação chegando aqui pra gente. Gleiciane de Sobral, no Ceará. Beijo, Gleiciane. Obrigada por ter aberto seu coração. Como podemos diferenciar as oscilações de humor causadas pela ciclotimia, da instabilidade comum no temperamento de uma pessoa? E quais os sinais que indicam a necessidade de buscar uma ajuda profissional? Uma super pergunta, hein, Gleiciane? Você tem que trabalhar com a gente, arrasou. Essa é muito boa, né? Maravilhosa. Realmente, essa é a grande dificuldade, muitas vezes, em consultório, porque o que é daquele sujeito e o que não é, o que é transtorno. Então, eu já falo assim, olha, transtorno é o que causa transtorno. Então, a primeira coisa, para a gente rotular, de certa maneira, como um transtorno, aquilo tem que estar trazendo um impacto negativo na sua vida, no seu dia a dia. Isso é o primeiro passo, né? E as questões, às vezes, do temperamento, da personalidade, nós também, infelizmente, temos transtornos da personalidade também, que seria um outro tema, né? Um outro momento, que podem até parecer também com o transtorno da ciclotimia. Mas, de modo geral, na ciclotimia, ela não necessariamente tem contexto. A manifestação dos sintomas, ela às vezes aparece sem um gatilho, digamos assim, ou sem uma situação desencadeadora, né? Então, ela oscila e a pessoa fica ali, digamos, à mercê dela mesma, digamos assim, né? O paciente reconhece isso ou normalmente é a família que leva esse paciente no teu consultório? Geralmente,
Eu diria um meio a meio, né? O paciente ele começa a perceber os prejuízos, eventualmente, não que ele talvez não identifique que é devido a isso, mas ele vem por N queixas. Por exemplo, questões profissionais acabam ficando ruins ou problemas de relacionamento. E a família, quando há alguma dúvida, assim, eu também gosto de falar com o familiar, porque justamente por ter essa visão de um terceiro. Porque a gente, às vezes, é difícil realmente descrever, detalhar tudo que nos acontece, né? Então essa visão do familiar é muito importante. E ali o familiar ele consegue perceber assim o que é diferente daquela pessoa. Não, ele está fora do padrão dele, porque o jeito dele não é assim. Então ele consegue passar mais tempo de um jeito eutímico, que é o termo técnico que a gente usa, que é um humor normal, e ele dá esses períodos, esses dias ali que fica diferente. Né? No temperamento do sujeito, você tende a ser algo mais contínuo. Né? Tem mais uma participação. Andréia, Caruaru, Pernambuco. Beijo, Andréia, querida, bem-vinda. Oi, eu às vezes tenho mudanças de humor. Se alguém me acorda muito cedo, fazendo barulho, isso é bipolaridade? E aí? Olha, Andréia, eu também. Eu também. Já vou falar, né? Eu também. Falei, será que estamos nessa lista? Não, então, tem coisas que realmente nos incomodam. E aí, essa situação que a Andréia trouxe, eu acho que são dissabores, né, do dia a dia que nós temos que trabalhar, né, amadurecer a nossa personalidade, né, fortalecer as nossas virtudes, né. Então, aí é um bom momento para você exercer a sua amabilidade, né, mas não que seja fácil, né, a depender do seu temperamento. Né, um colérico pode deixar isso mais difícil de engolir, né? Ninguém gosta de acordar cedo, né? Ainda mais com panela batendo. Isso é típico de mãe, né, gente? Vocês já viram as mães acordando no final de semana, os filhos, assim, sem querer? Desculpe, fiz muito barulho, bateu panela, cozinhou, já fritou ovo, já limpou a casa, passou vassoura no teto, aquela barulheira clássica, né? Mas, enfim, não é porque você não gosta disso, acorda de super mau humor quando acontece, que você tá dentro dessa lista, digamos assim, de pacientes. Tem algum sintoma muito específico que pode definir a ciclotimia, além desses todos que a gente já comentou, assim, que é algo muito pontual tanto em homens quanto em mulheres? Infelizmente, uma coisa específica não vai ter. Essa é uma característica dos transtornos psiquiátricos, né? Então, a gente agrupa sintomas de modo a... Uma soma, né? Isso, a formar uma síndrome, então a gente vai investigando. A ciclotimia, ela vai aparecer mais ali no fim da adolescência, início da vida adulta. Então, já é algo ali que acompanha. Muitas vezes tem um familiar de primeiro grau com esquizofrenia ou com transtornos bipolares, quais que sejam, né? E a pessoa que tem ciclotimia, até metade delas podem evoluir aí para um quadro mesmo de transtorno bipolar, tipo 1, tipo 2, né? Certo, então tem que ter ele é da família, né? Ele tá ali naquela família, mas ele, ao pé da letra, ele não fecha o critério ainda. Então, no resumo, se você é familiar de uma pessoa que está passando por isso e você já tem percebido e muitas vezes a pessoa não percebe, não se dá conta desse problema, leva essa pessoa no psiquiatra porque precisa ser avaliado. E se você assistiu essa entrevista, marque esse nome, ciclotimia. Anota aí na tua caderneta que isso pode ser um diferencial na hora de você ter um diagnóstico, porque como a doutora falou, nem sempre o diagnóstico de ciclotimia aparece, né? Muito obrigada, viu? Com prazer te receber. Muito bom conversar contigo. Legal, muito obrigada. Portas sempre abertas, viu? Muito obrigada, só me chamar. O AVC, conhecido como derrame, é uma das principais causas de morte no Brasil, né? E aí a gente vai falar sobre uma pesquisa, gente, muito importante, que detecta realmente com mais rapidez. E isso, gente, é essencial para reduzir as sequelas, com certeza, e salvar muitas vidas. Eu vou te levar agora para Fortaleza, porque o Hospital Geral, ele se destaca como referência hoje nacional no tratamento da doença, no tratamento do AVC. Oferecendo assistência, oferecendo protocolos muito importantes que aumentam a chance de recuperação dos pacientes. E confere só na reportagem que é demais. Assim que a esposa percebeu os primeiros sintomas do AVC, seu Carlos foi trazido às pressas para o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, o que salvou a vida dele, que agora está prestes a receber alta. Está se sentindo bem tratado? Estou bem tratado. Estou esperando a alta. Graças a Deus. Graças a Deus. Ou seja, o doutor cuidou bem do senhor? Cuidou bem. No
No caso de um acidente vascular cerebral, todo o tempo importa para salvar uma vida. E os sinais de alerta devem ser levados a sério. Dificuldade para falar, fraqueza de um lado do corpo e dor de cabeça forte e repentina são os principais. O acidente vascular cerebral pode acontecer de duas formas. O isquêmico, quando há obstrução de uma artéria, esse é o mais comum, mais de 80% dos casos. E o hemorrágico, quando há o rompimento de um vaso cerebral, esse é o mais perigoso. Seja qual for o caso, a unidade de AVC do Hospital Geral de Fortaleza está preparada para receber, cuidar e salvar vidas todos os dias. No HGF, o atendimento é imediato. Assim que o paciente chega com suspeita de AVC, começa uma verdadeira corrida contra o tempo. O hospital tem equipe treinada e tomógrafo de plantão, pronto para identificar o tipo de derrame e iniciar o tratamento. Uma vez a pessoa chegando ao hospital e havendo essa suspeita de AVC, esse atendimento ele é rápido. Logo nos primeiros minutos, nos casos agudos, as pessoas já vão ter o seu atendimento, vão realizar os exames necessários e a partir daí ser tomada a decisão se existe indicação para a realização de uma medicação para reverter os déficits do AVC ou naqueles casos mais graves que necessitam de procedimentos mais invasivos, o tratamento através, por exemplo, de um cateterismo, não do coração, mas da cabeça, no sentido também de desobstruir esse vaso e assim conseguindo restabelecer o fluxo de sangue e diminuindo as sequelas do AVC. Entre os principais fatores de risco do AVC estão hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo e sedentarismo. Controlar a pressão, cuidar da alimentação e manter o corpo ativo são atitudes simples que podem evitar um derrame. Tratar o AVC de forma precoce é extremamente importante, mas mais importante, melhor, é você não ter um AVC. Então, um estilo de vida saudável, com uma boa alimentação, controlar os fatores de risco, isso é fundamental. O HGF é o único hospital do país com uma unidade exclusiva para AVC hemorrágico, com equipe multidisciplinar e atendimento 24 horas. O Ceará se tornou, então, referência nacional no tratamento de alta complexidade. Agora eu vou aproveitar para a gente continuar esse passeio, tá? Combinado assim? A gente vai para Paranavaí agora, conferir como foi a celebração do DNJ, que é o Dia Nacional da Juventude na Diocese, com um tema central voltado à fé, o protagonismo e a comunhão. O DNJ busca inspirar os jovens a viverem a sua espiritualidade de forma muito mais ativa. Olha só. Nem a chuva foi capaz de apagar o brilho e a animação dos jovens que participaram do Dia Nacional da Juventude 2025 de Paranavaí. Foi um encontro assim que mudou a minha vida. Eu acho que nunca mais eu vou viver um encontro tão bom quanto esse. Eu planejo vir todos os anos que tiver eu vim no DNJ. A programação começou bem cedinho, com a missa presidida pelo bispo de Paranavaí, Dom Mário Spack, que destacou a importância de evangelizar para as novas gerações em meio aos desafios da tecnologia e das redes sociais. Evangelizar, então, é mostrar que é possível ser santo, que é possível viver bem, usar a internet bem nos dias de hoje, e ser uma pessoa feliz, porque Deus quer que sejamos felizes caminhando dentro da comunidade. A cada ano, o DNJ traz um tema e um lema inspirados na realidade social e espiritual dos jovens. O tema deste ano é Conexão à Vida. Do túmulo antigo à juventude digital, o chamado é o mesmo. Assim como Jesus chamou Lázaro para sair do túmulo, hoje o mesmo convite chega aos jovens em meio ao mundo digital. Abandonar aquilo que aprisiona para viver plenamente. Nós queremos motivar os jovens da nossa Diocese de Paranavaí a também utilizar-se da internet para a promoção da vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da missa, a festa continuou com uma procissão, acompanhada da Cruz Jubilar, Maria Mãe da Igreja e São Carlo Acutis, o padroeiro da internet.
Nos últimos anos, a igreja vem buscando formas de abordar e engajar a nova geração de jovens católicos. O caminho esse é hoje estar onde os jovens estão. Eles estão nas redes sociais e a gente tenta também estar ali, né, fazendo presença, evangelizando, falando de Deus e mostrando também o lado divertido, o lado mais leve de ser igreja. Entre cantos e momentos de oração, a juventude mostra que é possível viver a fé também nas redes. O importante é que a conexão seja, acima de tudo, com Deus. Sem chuva, sem sol, a gente vai estar aqui independente de tudo. Bom demais, né? A gente vê essa renovação da igreja que tá linda. E agora tem convite para você de Curitiba e região, convite presencial, hein, gente? Presta atenção. Dia 31 de outubro, sexta-feira, 7h30 da noite, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus da Santa Chaga será palco de um concerto especialíssimo da Camerata Antíqua de Curitiba em homenagem ao barítono Rio Novelo. Então você, com certeza, é o nosso convidado, sua família, para viver esse momento lindo. Então vai ser um momento de bastante emoção. Você viu ali nas imagens, né? Com o altar de fundo, a orquestra toda muito bem posicionada e a amplificação dessa música, desse som dos instrumentos dentro da igreja é algo surreal. Só vivendo mesmo para vocês entenderem. É lindo, bonito, emocionante e, claro, cheio de fé. O programa tá acabando. Quero agradecer você que está aqui junto comigo. Muito obrigada por sua companhia. Foi muito bom ficar com vocês hoje. Amanhã eu tô aqui de volta com muito mais e seja sempre muito bem-vindo, viu? Continua aqui com a gente que tem muito mais depois aqui do A Vida Não Para. Tchau.